Aleluia! Glória a Deus, louvado seja Deus. Estamos chegando aí muito pertinho de você. Mais uma aula online. Quero cumprimentar todos os nossos amados irmãos, alunos do Brasil, da África, tantos lugares que estão conosco aí. Com muita... hoje com bastante calor, né? Aqui no sul, graças a Deus, né, Gabi? O pessoal foi para o retiro aqui no monte, eu acho que eles expulsaram o frio, viu? Amém? Nós vamos orar, começar essa aula orando a Deus, pedindo sabedoria, revelação, entendimento. Falando hoje ainda de José e a geração jubilar. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que abençoe esta aula de uma forma muito especial. Nesse momento que teu povo está reunido para ouvir a tua palavra, dá sabedoria, revelação, entendimento e abençoe cada um em nome de Jesus. Amém. Ok, nossa aula nas semanas retrasadas, a gente falou de José, foi muito comentado, né? Pessoal, muita gente participando, né? E eu até acho interessante porque muita gente não tem assim, estudado sobre os personagens bíblicos, né? E hoje os heróis são muito criados pela mídia, né? Por Hollywood. Nós precisamos voltar aos heróis bíblicos, ok? E nós vamos revisar um pouquinho que já passou, para quem não sabe ainda. José foi o primeiro tzadik, né? O primeiro homem considerado justo da linhagem patriarcal. Ele é o quarto e ele recebeu uma unção especial que pôde abençoar o mundo todo na época da pior fome da face da terra, 7 anos de seca. Ele foi um mensageiro de Deus para os gentios, né? Os egípcios da época, o povo daquela época. E ele pôde mostrar o amor de Deus para todas as pessoas do seu tempo. Se José fosse um evangelista, né? Ele seria o maior evangelista de todos os tempos, porque ele conseguiu levar as boas novas para as pessoas que ainda nem imaginavam, nem sonhavam que existia Deus. E aí algumas perguntas vieram, né? Interessante. José tem uma, qual que é, José? Eu fiz a pergunta da capa, né? Que a Bíblia, a palavra diz que José recebeu uma capa quando ele era jovem já do pai dele, que o diferenciou dos seus irmãos, né? Então se essa capa ele foi já honrado por Deus, né? Entendi. A pergunta, muitos estão fazendo a mesma pergunta, né? Se a capa que José recebeu tem algo a ver com o destino dele. Com certeza, a capa, depois da capa, José começou a sonhar. Os sonhos, né, só vieram depois da capa. Então aquela capa já era uma capa profética, profetizando ali a primogenitura. Porque na verdade José era o filho primogênito da mulher que Jacó amava mais, né? Mas o primogênito era o Rubens. Mas o Rubem praticou uma coisa errada e perdeu a primogenitura. Houve várias capas na vida de José. A primeira capa foi aquela capa que dizem que era parecida, que ela tinha as cores do arco-íris. Muito bonita. Então, essa capa deu razão aos irmãos ter ciúme de José. O pai deu a capa para ele, e ele vai ser o primogênito, vai ser o herdeiro, vai ser o... Então ali já causou aquele problema de ciúmes, né? E daí, mas foi realmente depois dessa capa ele começou a ter sonhos, visões, revelações. Então veio uma unção junto com a capa, né? A segunda capa que aparece na vida de José foi a capa de quando os irmãos jogaram ele no poço. Ele foi vendido como escravo, né?
Então veio uma capa de escravo. Então ali já foi vendido. Depois ele foi, a próxima capa dele de mordomo, né? Lá na casa Potifar, ele usava uma outra capa de mordomo, e aquela capa ficou lá com a mulher de Potifar, ela tomou dele, né? Ficou lá a capa. Foi trocando de capa. Depois ele teve uma próxima capa, foi na prisão, né? Na prisão ele foi o carcereiro. Vamos ver, o pai no poço, depois lá na Potifar, 3. Depois ele teve de carcereiro e mais tarde a capa de governador. Então prevaleceu a de governador, né? E isso tem muito a ver com as unções que ele recebeu, que nas próximas aulas nós vamos falar da unção específica que veio sobre José para que ele pudesse chegar onde chegou. Mas é isso. Mais alguma pergunta que o pessoal faz bastante aí? Agora não tem, por enquanto, da aula passada foi falado muito sobre o perdão. Ah, o perdão. Daí o pessoal tem perguntado como que consegue chegar ao nível de perdoar assim que nem José, e ainda não apenas perdoar, abençoar aqueles que fizeram mal. Então vocês vão gostar da aula de hoje, que eu vou falar sobre a geração jubilar e o jubileu. Alguém, para entrar no jubileu, ele precisava, antes de levar a sua oferta, ele precisava perdoar seu irmão. Então, acho que na questão do José até é uma questão de inteligência dele perdoar, né? Porque se ele não perdoasse, ele seria o escravo. A leitura bíblica hoje, 1 de Crônicas 5, de 1 e 2. Olha o que diz. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, entre parênteses está escrito, pois ele era o primogênito, mas porquanto profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de sorte que a sua genealogia não é contada segundo o direito da primogenitura, pois Judá prevaleceu sobre seus irmãos e dele proveio o príncipe. Porém, a primogenitura foi de José. Olha só, aqui é muito importante essa palavra porque José, ele herda a primogenitura que era de Ruben. E os filhos de José também herdam a primogenitura. Poxa, brincadeira, né? Por que se fala tantas vezes aqui em primogenitura? Porque essa parte é muito importante, a primogenitura, porque durante toda aquela época, somente o primogênito podia receber a capa, receber a bênção. A gente observa em toda a Bíblia esse princípio, né? Abraão passou para Isaac, Isaac tinha 2 filhos, passou para Jacó, era para Esaú, ficou com Jacó. E Jacó não seguiu o mesmo ritmo. Inclusive, quando ele vai abençoar os filhos de José, ele abençoa, né, usou o mesmo princípio. Deixou o primogênito e abençoou o segundinho como primogênito. Mas isso quer dizer que a primogenitura não é exatamente só porque a pessoa nasceu primeiro. A primogenitura pode ser uma conquistada através de mérito. Porque o primogênito é o filho que deveria cuidar do pai. E já falamos isso várias vezes aqui. O primogênito deveria trabalhar com o pai, ser amigo do pai, companheiro, né? Terceiro, ser o provedor. E quarto, ser o sucessor, parte espiritual. Mas, no caso do Ruben, ele pecou contra o pai. Ele não poderia ser o sucessor. Perdeu. Na divisão das terras depois, quando vem Moisés, então quem herda das terras são os filhos de José. Então, isso é interessante. Agora nós vamos examinar aqui, nós vamos falar de José e a geração jubilar. Então, primeiramente, como primogênito, ele recebe uma capa, recebe uma bênção,
E esta bênção leva José a chegar onde chegou, a governador do Egito. Então essa bênção que acompanhou José o tempo todo, ele é semelhante, aquela capa lá, talvez pudesse fazer uma comparação com a mesma capa de Eliseu. Que Eliseu também não era filho de Elias, e então ele pede lá no meio do caminho. Ele pede para Elias, torna-me teu filho. Por quê? Porque ele sabe que aquela bênção só vem para filho. Ok? Então José recebe aquela bênção lá do pai dele, e ele segue a jornada dele e vai chegando lá. Agora observe uma coisa que nós vamos analisar hoje, que é geração jubilar. Nós vamos começar a falar agora de geração jubilar. A cada 49 anos, Deus tem um calendário marcado, a cada 49 anos. Deus se move através do número 7, muitas vezes. Ele manda contar 7, depois vezes 7, e vai... Cada 7 anos tem uma parada estratégica, que é o ano sabático, né? Onde a terra tinha descanso e tal. Depois 7 vezes 7 vinha 49. Era o ano jubilar. Mais uma vez a terra descansa. E todo o povo também parava nesses 49. Imagina que Deus se move dentro de um calendário. E esse calendário ele quer marcar alguma coisa. Deus quer marcar acontecimentos. A palavra ano, no hebraico, ela fala de mudança. Parece que quando Deus fala ano tal, Deus está dizendo que quero mudar alguma coisa nesse ano. Sempre tem novidade, cada ano. Então, no ano sabático todos descansavam, a terra descansava e o pessoal não trabalhava. E ali era um tempo de refrigério, um tempo de buscar a Deus, de resgatar a presença de Deus. Depois, 7 vezes 7, 49. Ok. Em 49, quando chegava o ano 49 para 50, o povo já estava paradinho ali, né? E descansando. Agora vem mais um ano que eles vão descansar outra vez. Aí vai dar 2 anos na mesma sequência. 2 anos sem trabalhar. E Levítico 25 fala assim que o povo chegou a perguntar: mas como é que nós vamos ficar mais um ano sem trabalhar? O que nós vamos comer se não trabalharmos esse ano? Aí Deus diz lá em Levítico 25, verso 21, Deus fala assim: se alguém perguntar o que vamos comer naquele ano do jubileu, diga que eu mandarei a minha bênção triplicada no ano do jubileu, para que todos possam ficar em paz, ficar tranquilos e comer a fartar, e sem se preocupar com dívida e nem coisa nenhuma. Quer dizer, o povo tem uma dificuldade de acreditar que Deus vai prover naquele ano. Então, durante muitos séculos, o jubileu não foi comemorado em Israel, porque essa dificuldade de acreditar que vai poder passar um ano sem trabalhar. Tem gente que tem tanta fé que acha que pode ficar muitos anos sem trabalhar. Não trabalha vários anos. Mas Israel, o pessoal fica assim: sem plantar mais um ano, vou comer o quê? Mas Deus disse: se você santificar o ano 50º, eu mandarei minha bênção triplicada naquele ano. Então aquele era um ano especial. Era tão especial que toda a família se encontrava naquele ano jubilar. Era uma festa, né? O som do céu. Era uma festa que vinha, até Deus participava da festa, ele descia para participar, milhares de anjos. Era uma festa extraordinária. Naquele ano, o inimigo era julgado. Por isso que quando Jesus veio, as pessoas perguntavam: vem cá, é esse ano que
que Deus vai julgar Roma, vai nos libertar de Roma. Uma pergunta que os apóstolos perguntaram para Jesus. E Jesus disse, tempos e época não nos interessa, né? Esse está na mão de Deus, o Pai. Mas eles tinham aquela ideia que naquele ano do jubilar, o inimigo era julgado. Então, na cabeça dos judeus, sempre no ano jubilar, era um ano de vitória contra o inimigo, era um ano de libertação, era um ano de perdão, era um ano de conquista, era um ano de festa, era um ano de resgate, era um ano de alegria. Então era o melhor ano de suas vidas, que as terras eram devolvidas ao primeiro dono, a família se encontrava, os presos eram libertos, tudo isso estava ali no ano do jubileu. E o mais interessante, nesta unção de jubileu, que descia sobre a terra, naquele ano 50º, a terra produzia de uma forma sobrenatural. Então havia um suprimento dos alimentos de forma sobrenatural. Então aquela geração que estava viva nessa época era chamada geração jubilar, a geração que vivia o jubileu, a geração que tomava posse do jubileu. Então a palavra júbilo vem de alegria. Então aquela geração é a geração que mais dançava de todas as gerações, que mais festejava. Então acho que os jovens aqui vão gostar dessa. É a geração que fazia festa. Eu acho que Santa Maria aqui é uma quantidade de jovens muito grande, né? Sábado à noite só se vê o barulho das músicas, né? Só que não é bem... Não são músicas hebraicas, para falar bem, nem gospel. Mas a geração jubilar é a geração que comemorava, dançava, festejava. Então a geração da alegria. E imagina que a maioria dos pais que estavam vivos nessa época, sendo que a geração jubilar acontecia a cada 50 anos, os pais geralmente estavam velhinhos, né? Mas os jovens é que aproveitavam então aquela unção que descia sobre a terra. Então eles ficavam ali fazendo uma festa enorme. Então esta chamada geração jubilar, na verdade, era a geração que entrava na vitória, entrava na bênção, conquistava o que foi perdido pelos pais. Se você for lá em Isaías 61, você vai ver isso também, que a geração que vai restaurar os lugares antes assolados, uma geração que será conhecida pelas nações como família bendita do Senhor. Então, quando se fala geração jubilar, é a geração do tempo, né, mais importante de Deus para a terra. Ok? Então, pensa nisso. Então, a cada 50 anos, Deus derrama aquela unção de novo, de jubileu. Então, é uma unção que atinge o nível físico, de curas, atinge o nível de alma, de libertação, de cura interior, de tristeza, cura de tristeza, atinge o nível financeiro, material ou mental, trazendo de volta o que foi perdido financeiramente, atinge o espiritual, trazendo a presença de Deus, restaurando a presença de Deus. Então a unção jubilar ela atinge todas as áreas. Na época de crise, na época de deserto, a gente vê uma unção diferente, a unção de cura, muitas vezes, para alguém que está doente. Às vezes um milagre, como aconteceu no tempo de Eliseu, milagre de matar a fome no mesmo dia, o milagre de provisão, mas eram coisas isoladas. Mas no jubileu, no ano do jubileu, o milagre é normal. A plantação vem por milagre, o sustento vem por milagre, a restauração física acontece, milagres físicos, milagres emocionais.
em todos os sentidos. E naquele ano o inimigo tem que entregar o que ele roubou. Ok? Então, agora vamos para cada geração. A cada 50 anos, lá tem, aquela geração tem a oportunidade de ter esta unção novamente. E aí surge José. Nós estamos estudando sobre José, então vamos falar de José. Mas guarde isso, cada geração teve uma visitação especial de Deus no ano do jubileu. No ano do jubilar, Deus se manifesta com toda a sua bondade. Deus quer mostrar todo o seu amor. Deus quer mostrar, não é que nem diz os sábios falam assim, quando o rei está no campo, está caçando, ele está alegre, está tranquilo, é hora boa de pedir alguma coisa, ele está numa boa. Mas quando o rei está nervoso, aí não é hora boa de chegar nele. Então, imagina Deus naquela época que ele está de bom humor, né? Tu pedir para ele, ok. Entendeu? Então, o jubileu lembra algo assim, onde os sonhos são realizados, onde as dívidas são quitadas, onde todo mundo é perdoado as suas dívidas, onde as ofensas são perdoadas. E aqui entra a questão do perdão do José. Na cabeça de um judeu que estuda a Torá toda a vida, a questão do perdão é uma coisa resolvida. Ele não pode passar de um ano para o outro sem perdoar. Especialmente no ano do jubileu, ele não pode ter uma pessoa, não pode ter problema com ninguém. Porque o jubileu acontecia no dia da expiação, que é o dia de Yom Kippur, é o dia do perdão. Então, antes de tocar o shofar, tem que perdoar. Então, para você entender como acontecia o ano do jubileu, eles se preparavam, jejum, oração, renovar as suas alianças com Deus, fazia as pazes com os amigos, os irmãos, e no dia da expiação, às 3 da tarde, era a hora da oferta. Então, por isso que antes de levar aquela oferta, ele tinha que se acertar com seus irmãos. Porque naquele dia, no dia da expiação, Yom Kippur, é um dia do julgamento. É um dia que Deus vai julgar as pessoas da terra, né? Então, por isso que Jesus ele diz assim, ó, antes de tu levar a tua oferta, te acerta com teu irmão, porque senão chegando lá, ele te entrega lá para o oficial te entrega para o juiz, e aí tu não vai sair da cadeia antes de pagar cada centavo. Então isso aí está na cabeça dos judeus, que aquele dia é um dia de julgamento, um dia de juízo. Então essa preparação é importante. Então no coração de José não podia ficar a mágoa contra seus irmãos e contra ninguém, ele não podia. Eu acho muito bonito também quando fala, né, o Flávio José, que é um escritor que fala algumas coisas sobre aquela época, que aquelas pessoas que mais maltrataram José, que nem o Potifar, que nem o carcereiro, eles se tornaram depois o braço direito e o braço esquerdo de José. E eles ficaram impressionados. Pô, José nos convida ainda para estar do lado dele. Nós que batemos nele, prendemos ele. Mas quem poderia ser melhor que aquelas pessoas para andar junto dele? Pessoas que foram perdoadas. José conhecia eles não conheciam José. Então o perdão no dia da expiação é muito importante. Toda pessoa que tem mágoa, a sua vida espiritual trava. A mágoa trava a sua vida espiritual. Ele não dá um passo para frente, nem para trás, enquanto não perdoar. Então o perdão é como um limpa-trilho, que limpa o caminho para a locomotiva trazer as bênçãos de Deus para a sua vida. Ok? Conseguiu entender essa, pessoal? Gabi? José não podia ficar
com mágoa. Ele precisava perdoar. Não é até por interesse próprio, até porque se ele não perdoa, ele não é promovido e não vai ter jubileu. Agora o que eu queria falar de José, preste bem atenção. Primeira coisa que nossa Bíblia não fala, que é difícil porque ela traz uma linguagem panorâmica, é algumas chaves. E uma grande chave que eu aprendi logo no início do meu ministério, com o meu profeta, meu mentor, o pastor Márcio Cirulo, é a chave do tempo. Então diga tempo, tempo, tempo. Outro dia vamos falar do tempo, mas só para você saber, quando chega o tempo de Deus, queira diabo ou não queira, vai acontecer. Então quando chega o tempo de Deus, você tendo fé ou não tendo fé, vai acontecer igual. Então o tempo é uma chave. Então os profetas, principalmente a tribo de Issacar, eles eram entendidos em tempos de Deus. E nós precisamos estar atentos aos tempos de Deus. Então o tempo de Deus, quando chega o tempo, acontece coisas. Por exemplo, no tempo de colheita, há uma maior movimentação nas lavouras. Não precisa ser um profeta, nem muito entendido para saber que no tempo da colheita vai ter muito trabalho, muito dinheiro circulando na cidade, muitas coisas, né? Se você parar na estrada e vender pastel, pode ganhar muito dinheiro até, porque é tempo daquilo. Então José era o entendido de tempos. José, desde Abraão era o homem que conhecia as estrelas, conhecia os tempos, as estações do ano, conhecia os tempos de Deus. Então José sabia que quando chegava o ano do jubileu, a terra produzia de maneira sobrenatural. Então, se a terra produz de maneira sobrenatural, então ele já podia prever que poderia ter abundância de alimentos. Então ele está ali falando, o José está prevendo que aquela época é uma época de jubileu, é uma época de milagres na terra, milagres de provisão. Então José aproveitou o tempo de Deus, ele captou o tempo. Estou falando isso hoje de forma bem, enfatizando muitas vezes, que cada aula que estamos dando aqui, eu estou falando para você, que cada geração que soube discernir os tempos, eles aproveitaram a bênção do jubileu. E você que está me ouvindo, você deve saber que este ano é o ano, para nós, o ano do jubileu. É um ano que vem depois de 7 anos Shemitah. Então este é o ano de acontecer milagres, como aconteceu no tempo de José. Este é o ano de prosperar. Este é o ano de perdão de dívidas. Este é o ano de casar. Este é o ano de conquistar. Este é o ano dos maiores milagres, da maior unção de todos os tempos. Então José discerniu isso. Então por isso que José, ele foi, na sua época, ele foi o modelo profeta da sua geração. Então na geração de José, ele foi o modelo da geração jubilar na sua época. Ok? Então é muito importante que, para ele, para José, que conhecia como acontecia o ano do jubileu, como ele conhecia o sobrenatural que vinha naquele ano, para ele foi fácil. Então isso é muito, muito importante, que aquele que entende dos caminhos de Deus, ele será bem sucedido em tudo que ele fizer. Então José foi esse cara. Agora vamos
mais uma característica aqui do ano do jubileu. No ano do jubileu, todos os escravos podiam comer de graça, daquilo que caía das árvores, daquilo que nascia naturalmente. Então, uma das ordenanças do ano do jubileu é que o proprietário de lavouras não pode, ele não é dono, naquele ano ele não é dono de nada, nem das árvores, nem das frutas, nem da colheita, não. Então qualquer pobre pode passar lá e comer. Então é um tempo que Deus mostra a misericórdia dele para com os pobres. Então José também, ele também cumpriu essa palavra de Deus, dando alimento para os pobres na sua época. Agora também outra coisa muito, muito importante. Esse ano do jubileu também é chamado o ano do perdão, o ano da restituição, o ano da graça do Senhor. Lá em Lucas 4,18, todos conhecem a palavra, né? Jesus chega num sábado e ali na sinagoga em Nazaré, que nós vamos visitar agora quando for lá na viagem para Israel, Jesus chega lá, abre o livro, né? É dado para ele o livro de Isaías, capítulo 61, que fala do ano do jubileu. Ali fala da unção do jubileu, que nós vamos ver no outro dia, que é muito forte. E na nossa escola esse ano nós vamos ministrar essa unção. Mas ali no capítulo 4 de Lucas, versos 18 a 21, aconteceu quase a mesma coisa que em José. Preste bem atenção, até o dia que Jesus entrou naquela sinagoga, a vida dos judeus era tudo arroz com feijão, igual a hoje. Não muda nada todo ano. A mesma paraxá todo ano, a mesma festa de Páscoa, a mesma festa de Pentecostes, a mesma festa de Tabernáculo, tudo igual, nada diferente. Eles estão esperando um tempo, estão esperando o Messias, estão esperando o milênio, estão esperando o governo do Messias, que vai durar 1000 anos, estão esperando a vaca de leite dar 80 litros, estão esperando o cacho de uva gigante, a pessoa durar 1000 anos, né? Tempo de paz, o tempo de o cordeiro dormir deitar junto com o leão e tal. E essas coisas todas previstas para o grande ano do jubileu, que é o grande jubileu, que será o milênio. Mas, para você entender essa parte, cada semana, quando nós lemos uma palavra, uma paraxá, uma palavra que os judeus lêem todo sábado, cada semana vem, junto com aquela palavra, vem uma unção, que os judeus chamam de mazal. Vem um mazal, uma unção. Eu já comprovei isso muitas vezes nesses 30 anos. E que funciona, é verdade. Cada sábado tem uma unção diferente. Toda semana Deus derrama do céu uma unção diferente. E esta unção está guardada na palavra daquela semana. Então, se eu, por exemplo, nasci, no dia que eu nasci, a paraxá daquela semana falava que Moisés mandou parar de trazer ofertas do templo, de tanto que tinha. Então é natural que cada mensagem que eu prego, eu falo um pouco daquilo que foi a paraxá do dia que eu nasci. Mas aquele que discerne os tempos, lembra de Daniel? Ele conseguiu discernir o tempo da libertação do povo do Babilônia. Então, aqui que está o nosso gancho da escola profética. Onde que o ministério profético pode ajudar os outros ministérios? Onde que eu posso ajudar os amados irmãos que estão me ouvindo? Eu posso ajudar você só nesse ponto aqui, ó. Discernir os tempos. Discernir o que Deus está trazendo para nós. Porque nós já conhecemos a história de José, conhecemos a história de Jesus, conhecemos a história dos judeus. Agora, discernir
que aquele dia está para acontecer algo, e aquela pessoa que discernir isso, ela recebe uma chave para abrir uma porta e para mudar a sua vida, a sua história. É isso que eu estou batendo todo dia. Eu acho bonito cada um pregar, chega lá na caixinha de promessa, pega uma palavrinha, hoje está escrito isso, amanhã está escrito aquilo. Mas isso aí nunca forma um quebra-cabeça. Isso aí nunca te vai levar a um todo, um início, meio e fim. Mas quando você estuda sobre o jubileu, você consegue entender que se você entrar nos princípios do jubileu, você consegue mudar a tua vida, a tua história, a tua geração. Ok? Então Jesus, quando chega em Lucas 4:18, ele entrou na sinagoga, Nazaré, e ele fez a leitura normal de todo sábado. Estava falando aquele dia de Isaías 61. E ele sabia que aquela palavra anunciava o ano do jubileu. Mas como eu falei aqui para vocês no início, em outras aulas, o colono, o agricultor daquela época, quando fala em jubileu, ele só quer saber que a lavoura dele vai produzir 3 vezes mais. É que nem nós temos hoje denominações que falam mais de cura, outro fala mais disso, fala mais daquilo. Assim também no judaísmo tinha muitas ramificações, um era político, outro acreditava em ressurreição, outro não acreditava, e outro se dedicava mais para a santidade, como os essênios. Mas aquele que é sábio, ele pega o todo da promessa da palavra. Então Jesus entra na sinagoga e termina a leitura dizendo: hoje se cumpriu essa palavra. E foi o momento que todos queriam apedrejá-lo, jogar ele lá de cima da montanha. Porque só o Messias poderia ler aquela palavra. Só o Messias podia cumprir aquela palavra. Só o Messias podia trazer o jubileu. Então por isso que aquele povo quis apedrejar Jesus. Eles não discerniram que uma unção do jubileu estava ali. E a unção do jubileu, veja bem, trata de cura física, emocional, mental e material, espiritual. Então quando Jesus levanta aquela mulher torta lá da coluna, era sábado. E ali os sacerdotes repreenderam: não pode curar a mulher no sábado. O que ele responde? Essa filha de Abraão está há muito tempo escrava, já era tempo dela ser liberta. O que ele está falando? Está falando que no jubileu todos os escravos eram libertos. Ele está falando que ela era escrava de um espírito maligno. Ele está falando que o jubileu é muito mais do que apenas lavoura dá 3 vezes mais. Ele está falando de uma libertação espiritual. Ele está falando de uma libertação geral. Ele está falando de abençoar todo o povo. Quando Jesus multiplica os pães e os peixes lá para 5.000 pessoas, o que ele faz ali? Ele está fazendo exatamente o que José fez. Ele está alimentando os pobres. Por quê? Porque no ano do jubileu, Deus se manifestava com a bênção da provisão para todas as pessoas, não é só para os judeus. Então, naquele momento ali em Lucas 4:18, os judeus só pensavam na libertação dos judeus. Jesus vem e traz um novo ângulo. Não, é para todo mundo. Todos são filhos de Adão, meu irmão. Se por causa de um homem veio a maldição sobre a terra, por causa do pecado de Adão todos caíram, por causa de um homem todos puderam ser salvos. Então estou falando para sábios, né? Discernir isso. José discerniu que naquele tempo que ele estava vivendo era um ano jubilar, era o tempo de acontecer grandes milagres. Ele pegou a bola picando dentro da área sozinho, de cara com goleiro, só chutou. Entenderam? Hoje começa as Olimpíadas, né? É jogo hoje? É. Então José foi um campeão, ele discerniu. Jesus discerniu que era tempo de acontecer milagre. Então, eu vou dar uma lição para os irmãos que eu aprendi também com Morris Cerullo. Ele diz assim, se tu orar por um cego e ele enxergar, chama 1000 cegos e bota um atrás do outro enfileirado. Porque o dia que um
enxergar, pode trazer todo mundo. A mesma coisa que eu estou falando. Quando vem a unção do jubileu e aconteceu um milagre de curas, pode trazer todos os doentes. A mesma coisa que eu estou falando, quando chega o jubileu, a multiplicação de alimentos. Então Jesus, ele sabia disso, por isso ele multiplicou os pães, por isso ele multiplicou a pesca, e José também sabia disso. E eu vou falar mais, amados. Abraão também sabia disso, Isaac sabia disso, Jacó também. Todos eles viveram um jubileu na sua geração. Todos. Agora, para finalizar, eu poderia falar muito sobre isso aqui, porque é muita coisa. Mas, hoje, vamos falar para nós hoje. Esse é o ano do jubileu. Esse é o ano de ver esses grandes milagres. Esse é o ano de aproveitar esta capa que está descendo do céu. Esse é o ano de não perder a oportunidade. Aí você vai perguntar, mas como? Como é que eu faço isso? Então vamos aos passos. Que aqui entra alguns segredos que nas outras aulas a gente não pôde ver. Alguém que quer receber um jubileu, quer receber uma bênção jubilar. A palavra jubileu quer dizer trazer de volta o que foi perdido. Quando alguém quer trazer de volta algo que foi perdido, qual é a primeira coisa que a gente faz? Começa a buscar Deus. Poucos dias a pastora Mara e mais um grupo de mulheres na cabana fizeram 3 dias, 4 dias, 3 dias direto. E já tinha saído um grupo 3 dias de Esther, jejum de Esther. Quando a gente quer algo que foi perdido, nós entramos em oração. E assim também na época do jubileu, Deus disse em Levítico 25, 8 em diante, Deus mandou santificar aquele ano. Então a primeira palavra é santificação. Então nós temos que nos santificar, separar. A palavra santificação nos leva a santificar 8 áreas da nossa vida que nós não devemos pecar. Então isso leva a uma separação e de coisas que nos levam a pecar. Então José é o exemplo também. Ele fugiu do pecado. Aquela situação lá com a mulher de Potifar, ele estava quase a ponto de ceder, porque aquela tentação daquela mulher era todo dia. Então Satanás tentou fazer José pecar. Se Satanás conseguisse fazer ele pecar, ele não teria jubileu e nenhuma daquelas pessoas teria a bênção que teve na época do José. Então isso que Deus espera de cada geração. É isso que Deus espera da nossa geração. Santificação, separação, fugir do pecado e separar para Deus. Segundo lugar, aquele povo que recebeu o jubileu era um povo que tinha aliança com Deus. Então, geralmente, quando o povo quebra a aliança com Deus, ele perde as bênçãos. Então, ele precisava ativar a aliança, fazer uma nova aliança, como aconteceu também lá no livro de Êxodo, no Egito. Eles precisavam fazer as promessas e voltar outra vez a ser como antes. Depois, eles pegavam a palavra, a promessa, que eu também tenho batido bastante nisso. Hoje nós estamos proclamando 50 bênçãos do jubileu até dia 17 de setembro. E pegar a palavra e falar a palavra é muito importante. Hoje nós estamos aqui com um advogado nosso, Fabrício, que esteve aqui há pouco. Ele foi lá no fórum resolver uma questão. Veja bem, quando você tem uma questão no fórum judicial, mesmo que você tenha razão, você tem que levar o documento falando, escrito. Mesmo que você não errou, você tem que ir lá responder. E a mesma coisa a bênção do jubileu. Quando Deus libera o jubileu, nós temos direito a todas as bênçãos.
Mas se nós não falarmos, não citarmos, não reivindicar, não recebe. Então nós precisamos usar a palavra e tomar posse da promessa. Depois, no dia do jubileu também era o dia do jejum. Toda a nação se reunia e fazia um jejum. Ninguém comia. Antes, todos faziam as pazes. Um perdoava o outro e tal. A família toda se reunia para orar junto. Depois eles consagravam as suas ofertas do dia da expiação. E após, no final do dia, tocava o shofar. E após tocar o shofar, eles invadiam as propriedades que antes eram deles. As propriedades que eles perderam. Eles vinham para a luta, vinham para a guerra. Então esses são os passos para chegarmos lá, ok? Então é uma luta, é uma batalha que nós temos todo dia. E para nós hoje, no dia 17, 18 de setembro, nós vamos fazer um ato profético para proclamar jubileu em nossas vidas. E aqui entra o finalzinho da mensagem. O que aconteceu com José. Nós vamos proclamar jubileu e vamos abençoar nossos filhos. Então é nesse ponto que nós vamos agora fazer dar uma atenção especial. Quando José encerra a sua carreira, quando José se encontra com o pai dele, Jacó, que está perto da morte, José tinha recebido uma bênção de primogenitura. Por isso que ele conseguiu chegar lá e se tornar o modelo da sua geração, por causa da bênção do pai dele. Muito bem. Agora José leva os filhos dele para o avô abençoar. E é a primeira vez, né, na história que eu vejo um avô... até eu brinquei com o Isaac, mas... eu vejo um avô adotar os netos como filho. Jacó adotou os filhos de José, que é o Efraim e o Manassés, né? E na hora de abençoar, que Jacó bota a mão no Efraim, e deveria ser no Manassés. Aí o José disse: pai, não, esse aqui que é o primogênito. Ele disse: não, deixa assim, filho. Ok. Mas aqui na leitura que nós lemos hoje, que os filhos de José recebem a bênção da primogenitura. E Efraim recebe o dobro de terra dos outros. Então, as terras de Efraim são dobradas na divisão das terras da Terra Santa. As 12 tribos, cada um recebeu uma parcela. Mas o filho de José recebeu o dobro. Então pense comigo, José está aqui agora estou aqui. Gabriel, pode chegar perto de mim um pouco mais aqui. Do meu lado está a Gabriela, que a filmadora está parada ali. Só para exemplificar para você, tá? O que nós vamos fazer na escola profética esse ano. Ó, eu recebi meu jubileu, ok? Agora eu sou José. Eu já estou abençoado. Eu sinceramente, se eu morrer hoje, eu morro feliz. A única coisa que eu vou sentir é deixar minha esposa sozinha, né? Tô brincando. Mas eu já não tenho muitas coisas a pedir a Deus para mim. Na verdade, não tenho nada a pedir para mim. Tenho uma família maravilhosa, tenho filhos maravilhosos. Já tenho meu galardão, minha recompensa, já sei para onde eu vou. Verdade. Já tive lá, gostei, vou voltar. Mas me preocupa a próxima geração. E eu acho que todos os pais também têm essa preocupação, não é? Então, José pega os filhos dele. Eu estou aqui com a Gabi, aqui mais à frente está o Júnior. Me assistindo lá o Tiago, o Isaac, a Daça, Cláudia. Então, o que José faz? José chama o pai dele, Jacó, diz: pai,
Antes de morrer, espera um pouquinho. Manda a morte segurar aí. Dá uma pausa aí. Abençoa aqui meus filhos. Veja que coisa linda isso aí, né? Abençoa aqui o Manassés primeiro e depois o Efraim. Bota a mão neles. Então, José se preocupou em ter a mesma bênção que veio para ele, que viesse para os filhos. Isso aí eu acho, só essa palavra aqui já ganhamos a aula de hoje. O coração de José, coração amoroso, coração do tzadik, provedor que salvou o mundo da sua época, nesse coração parecido com o coração do Pai, Deus Pai, é um coração que se preocupa com os filhos. Se preocupa com a próxima geração. E eu não sei se você também que está aí tem esse mesmo pensamento. Eu não sei se todos os pais que estão me ouvindo agora, eu quero crer que sim, que todos estão pensando o que vai ser dos nossos filhos. Hoje já começam as Olimpíadas no Brasil, né? Tem gente que não quer nem ir lá, está se fazendo de doente para não aparecer, porque sabe que tem perigo no ar. Estão preocupados com aquilo que pode acontecer amanhã. Na verdade, eu também estou preocupado com o futuro. José estava preocupado com seus filhos, a próxima geração. Então, por isso, José, naquele momento, que no jubileu, há uma transição de uma geração para outra. Então, José, antes do patriarca partir, ele se para um pouquinho, abençoou meus filhos. E a bênção passou para os filhos. E o mais interessante é que poucas pessoas falam isso. Mas na divisão dos 12 filhos de Jacó, nas terras lá em Israel, tem 2 filhos de José lá no meio dos 12. E tem filho que não era primogênito. Então é esse detalhe. Alguém que luta para levar a bênção para os filhos. Então eu quero chamar você para este ano, na escola profética, nós vamos fazer esse ato profético. Os pais abençoando os filhos. Ali na escola profética eu vou ser o Jacó. Aí eu vou abençoar o José, que é o pastor. E o pastor vai trazer seus filhos para abençoar seus filhos. Será algo maravilhoso, porque esta é a unção do jubileu dessa época. Esta unção está aqui hoje. Esta unção é para nós. Hoje é o tempo. É hoje que Deus quer dar essa unção para todos nós. Aleluia. Alguma pergunta, Gabi? Gabi já quer a capa agora? Amém. Já quer a pergunta? Quanto tempo já passou? 53 minutos. Então é importante que você que está aqui nos assistindo entenda isso. É missão dos profetas discernir os tempos. José discerniu que era tempo. Meu pai hoje está com mais de 80 anos, 84, 85, né, mãe? Eu sempre digo para ele: pai, o senhor não precisa mais trabalhar. O senhor tem uma função antes de partir dessa terra. Qual? Abençoar seus filhos. Só isso. Então eu quero que o senhor cumpra a sua missão, mano. Abençoa a próxima geração. E a minha missão é abençoar a próxima geração. E a bênção para os meus filhos é abençoar seus filhos. Por isso que a nossa escola, você pode observar o quanto nós batemos na palavra pai e filho. Porque a unção de Elias, ela está chegando. Eu sei que hoje os judeus esperam em Israel, esperam o Messias. O Messias é esperado porque ele vai se manifestar agora nesses próximos dias. E se eu sou profeta de Deus, eu quero dizer que não vai aparecer Messias coisa nenhuma esse ano. Não vai aparecer, não vai se manifestar, não é agora. Porque antes do Messias se manifestar para Israel, vai se manifestar o anti-Messias, o anticristo. O anticristo está bem pertinho, mais pertinho do que talvez a roupa que você está usando. Esse que vai se fazer de Messias é o anticristo. Desde que eu me converti, eu estudo sobre o anticristo. Já tem pastores lá que já foram lá em Israel e o anticristo já está aí na terra.
Ele vai dominar o mundo, exatamente, por 7 anos. Por 3 anos e meio, ele vai enganar os judeus. Mas quando ele exigir adoração no templo, aí os judeus vão ter a cabeça dele. Mas antes do Messias tem que vir Elias. Elias vem preparar o caminho. E eu creio que Elias vem, como a unção de Elias vem para esta geração. No tempo de José foi a única pessoa que viveu o jubileu. No tempo de Abraão ele foi o único, no tempo de Isaac ele foi o único. Mas assim como nós vamos na escola dominical, assim como nós estudamos lá no primário, por que nós estudamos no primário? Por que vamos para o ginásio depois? Por que nós vamos para o 2º grau depois? Por que nós vamos para a faculdade depois? Precisamos passar por cada estágio. Assim a humanidade está passando por vários estágios de ensinamento, até que esteja madura. E o objetivo de Deus não é que só José viva o jubileu, não é só Abraão, não é só Isaac. Se Deus pensasse só nos judeus, ele seria um Deus muito egoísta, e ele não é egoísta. Não é só para Abraão, não é só para Isaac, não é só para Jacó, não é só para aquelas pessoas, só é para toda a humanidade, todas as pessoas. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, todos eles sejam restaurados ao início, ao princípio, lá no jardim, quando Adão e Eva eram filhos, né, que tinham comunhão com o Pai. Então o jubileu fala dessa restauração completa. Mas cada geração ela aumenta a unção, aumenta o conhecimento, aumenta o homem vai se aperfeiçoando, ele vai evoluindo espiritualmente, mentalmente, em todos os sentidos. É o que Deus espera. Deus esperava que Elias fosse muito usado por Deus, mas Deus esperava que Eliseu fosse o dobro. Deus esperava que o Geazi fosse 4 vezes mais. Deus esperava que cada geração aumentasse em nível de conhecimento, de revelação, de poder, de entendimento, de sabedoria, das emanações completas. Então a geração jubilar fala disso, de uma geração que estará não apenas 1 ou 2 sendo usado por Deus, não apenas o pastor fazendo milagres, não apenas o pastor, o profeta, o apóstolo salvando pessoas, fazendo maravilhas, não, mas todos aqueles que creem em Deus. É isso que eu penso. E eu vejo com alegria que na minha geração, meus filhos hoje estão muito, muito melhor do que eu estava quando eu comecei meu ministério. Todos meus filhos são melhores do que eu, são mais sábios do que eu, entendem mais do que eu, alguns até me dão aula, tá? E eu fico feliz com isso. Mas essa aula aqui, um dia talvez eles vão ter que olhar de novo, tá? Porque essa é a palavra profética que eu estou deixando aqui, muito especial. Essa palavra está falando da próxima geração que virá após mim. A geração que virá e que vai ter filhos. Alguns pensam, alguns cálculos sobre o ano do jubileu, ainda tem alguns que pensam que é para o ano 2036. É possível que Jesus, quando morreu na cruz, foi o último jubileu dos judeus na terra. Se for calculado cada geração, pode ser, mas eu não, acho que não vou esperar até lá, né? Mas nós devemos estar prontos a qualquer momento, e nós devemos viver como se hoje fosse o jubileu. Então, para resumir, o que Jesus falou naquele dia que ele proclamou o jubileu, ele falou de um jubileu pessoal. Jesus, naquele momento que ele falou do jubileu, ele não veio como filho de Davi, ele veio como filho de José, o simples carpinteiro, aquele que veio cumprir Isaías 53, aquele que vai pagar um resgate pelos escravos. E todos aqueles que acreditarem nesse jubileu receberam paz no seu coração. O mundo não está em paz, porque o mundo não conhece o Messias, nem recebe, nem crê nele. Mas quem crê está em paz. Aqueles que hoje estão na igreja, muitos não conhecem o jubileu. Muitos judeus não conhecem o jubileu e nem vivem o jubileu. Mas aqueles que conhecem e devem saber como é que se conquista o jubileu. Tudo que você quer alcançar hoje e não consegue, você quer comprar um celular, não consegue,
você pode colocar em prática os princípios do jubileu e conseguir. Quando você conseguiu o teu celularzinho, você diz, jubileu. É um jubileuzinho, mas é. Até que chegar o dia do grande jubileu. Mas enquanto ele não chega, nós precisamos exercitar. Então, nessas lições que nós estamos passando, eu estou enfatizando pai e filho, filho e pai, profeta e discípulo, porque nós vamos viver dias maus. O apóstolo Paulo fala a Timóteo, dizendo que nos últimos dias vamos ter dias maus, uma geração mais perversa estará vivendo nessa terra. Uma geração que não respeita pai, mãe, que não respeita autoridade, uma geração má. Então hoje existem gerações com vários nomes, né? Inclusive esse celular aqui é da última geração, né? Tudo se fala em geração. Existe a geração Y, existe a geração A, Z, e existe uma geração jubilar que vive o jubileu. E eu quero crer que você faz parte dessa geração. Então, para finalizar o estudo bíblico da nossa escola, enfatizando que cada filho, como José, recebeu o jubileu. Então, cada um que está nos ouvindo hoje, para receber, você precisa ser um filho assim também. Você tem que ser um filho como José. Um filho que sabe que um dia será pai. E que tudo que você fizer para o seu pai, você vai colher com o seu filho. Às vezes eu fico até com dó, né? Da próxima geração. Porque quando os pais aprontam, os filhos é que pagam. Então muitos filhos hoje não ligam muito para os princípios bíblicos que nós estamos ensinando. Mas quando ele ter filho vai ser difícil. Porque o filho geralmente, tudo que um filho faz para o seu pai, ele paga com seus filhos. O ele é recompensado. Se ele é um bom filho, terá também bons filhos. Isso José deixou muito forte. Uma lição de um filho que soube também ser um pai. Então José, o filho que soube ser também um pai. Um filho que entendeu, discerniu a bênção do jubileu e se assegurou, antes de partir, que essa bênção passasse para a próxima geração. Então eu quero convidar agora todos os pastores que estão nos assistindo e todos os pais. Até a pastora Mara pediu para ficar do meu lado aqui. Nós vamos fazer uma oração aqui, pais e filhos. Pode ser aí mesmo, assim de mão dada aqui. Pode ser, vamos fazer um círculo aqui entre nós. E para você entender o propósito da escola profética, eu estou vendo aqui o pastor Conte, está vendo ali, quem mais? Quais pastores estão conosco? O Felipe, Israel Felipe está ali. Quantos pastores estão conosco aí? Zé Roberto, pastor Zé Roberto, pastora Rosângela, Donizete de Brotas, grande profeta, pastor Conte, pastor a Sandra, Deus abençoe a Sandrinha, fala, pastora Mara, dá um alô para esse pessoal aí. Shalom a todos, que Deus abençoe grandemente nessa ministração de hoje, em nome de Jesus. Está bonita a minha esposa, né? Vou botar um guarda-costas agora. Dá um alô, pessoal. Shalom, amados. Deus abençoe a todos. É uma alegria estar aqui com todos vocês. Estamos orando para que todos vocês que têm nos acompanhado e têm nos assistido, para que vocês possam estar na Escola Profética em setembro, né? Conosco vai ser uma alegria muito grande receber cada um aqui. Amém? Amém. Mais alguém quer dar um alô? Não? Quer? Dá um oi aí. Oi. Olá. Peguei aqui? Glória a Deus. Então, para você entender, a escola profética, nosso objetivo é abençoar as igrejas. Eu nunca quis ter uma igreja, uma denominação para mim, porque não fui chamado para isso. Deus mandou que nós curássemos a igreja, entendemos que é uma ajuda que eu posso dar para as igrejas e que ajuda maior poderia dar para essa geração, a não ser um exemplo. Então, hoje, se coloca no lugar de José, você que é pai, pense no teu filho,
traga o teu filho para a escola para receber essa bênção. Ok? Assim como José trouxe os seus filhos para receber a bênção patriarcal, assim nós vamos trazer nossos filhos. Nós vamos ter ministrações esse ano bem diferentes. O grupo de São Paulo, nós vamos trazer todo o grupo de São Paulo para frente, os pais abençoando os filhos, pastores abençoando os seus discípulos, e nós vamos lá, eu, a pastora Amara, e o meu pai também vai estar presente, para o Jacó, mandei buscar o Jacó para nos abençoar, e vai ficar bem ilustrado, né? E vamos abençoar os pastores e os membros. Toda a nossa oração é para que esta geração que está vindo seja abençoada, e assim como Efraim e Manassés, eles possam receber dos seus pais, seus avós, antes deles partirem, que deixa a capa para essa próxima geração. Amém? Então, o objetivo é passar para a próxima geração, que eu vou abençoar você, um exemplo com uma filha, tá? Passar para ela abençoar seus futuros filhos. E você que vir e tiver filhos, você vai levar essa bênção para os seus filhos. Tem aí a música de Sonho de Deus, então o shofar. Então cada amado pai, filho, a oração hoje, sabe que em Israel todo sábado os pais abençoam os filhos. E eu gostaria de abençoar nossos filhos que estão assistindo, nossos netos estão lá em Faxinal, o Sotorno, o Tiago, a Cláudia, o Isaac, a Daça. Aleluia. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada pai que está nos ouvindo, assistindo. Nós abençoamos os filhos, os netos, e nós queremos hoje clamar por esta geração que vem após nós. Nós queremos que esta geração receba de Deus todas as armas, todas as forças necessárias para enfrentar os desafios que esta geração exige. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nossos filhos. E nesta escola profética em setembro, derrame uma unção tão extraordinária que possa capacitar os nossos filhos para que eles cumpram a sua missão. Que nossos filhos cumpram a missão de levar nossos netos no caminho de Deus e continuar caminhando, assim como José se preocupou com seus filhos, que seus filhos pudessem receber a herança da terra prometida. E ele conseguiu esta vitória de incluir seus filhos na bênção patriarcal. Que assim cada um dos nossos pastores hoje consigam levar seus filhos para debaixo da capa da bênção patriarcal. Nós clamamos, Senhor, que os nossos filhos estejam debaixo de suas asas, assim como diz o Salmo 91, que o Senhor coloque nossos filhos debaixo de suas asas, que nossos filhos sejam salvos desta geração mais perversa, que os nossos filhos não tenham o problema que muitos tiveram naquela época no Egito, de ser massacrado por Faraó. Que a praga do anticristo não atinge nossos filhos. Que este mundo não venha engolir, massacrar e roubar a fé, a pureza, a ingenuidade de nossos filhos. Nós abençoamos essa geração, em nome de Jesus. Nós oramos e abençoamos esta geração, em nome de Jesus. Aleluia. Abençoa também, pastora. Nós abençoamos, ó Pai, toda a geração jubilar. Pai, abençoa cada pessoa que está assistindo essa escola. Que essa semente, que essa palavra seja transformadora na vida de cada um.
que o Senhor venha alimentar através do poder do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, abençoamos cada um. Amém, Senhor. Glória a Deus. Abençoa os filhos, Gabi, os jovens. Pai, em nome de Jesus, abençoamos, Senhor, todos os filhos, Pai. Que haja uma conexão entre pais e filhos, Senhor, nestes últimos dias. Prepara essa geração, Senhor, com uma unção especial para preparar o caminho para a volta de Jesus. Separa essa geração, Senhor, jovens como José, Senhor, que venham buscar, Senhor, a bênção. Aqueles que vêm buscar a santidade, que se preocupam com o coração de Deus. Prepara jovens separados nas suas casas, Senhor. Visita cada filho, Senhor. Abençoa todos os filhos de pastores, Senhor. Todos os pastores que têm sofrido, Senhor, com seus filhos longe, que o Senhor venha visitar cada um, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha alcançar todos e que haja uma conexão. E que nesse ano do jubileu todos os filhos voltem para casa, Senhor. Em nome de Jesus, derrama uma unção especial sobre cada jovem que tem sede e fome dessa unção, Senhor. Que o Senhor venha visitar cada um em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos um tempinho ainda aí. Tem algum tempinho? Vou dar aqui de graça para vocês mais uma palavrinha, que essa aqui é para a aula dos Tissadik. Mas como não está pronto o site ainda, eu vou ter que adiantar algumas coisas para vocês. Os sábios dizem que o mar vermelho se abriu por causa dos ossos de José. Quando José vai morrer, ele diz: leva meus ossos. E quando os ossos de José se depararam de frente ao mar vermelho, o mar vermelho disse: ó, esses ossos são muito especiais. Então, atribuído a José a abertura do mar vermelho. Porque ele foi santo, foi tzadik, mesmo depois de morto. E ainda há um mérito que há milagre acontecendo, assim como foi com Eliseu também, né? O Eliseu foi chapado até os ossos, e mesmo depois de morto, alguém cai em cima dele e ressuscita. Então, esta palavra sobre José, José é o modelo da geração jubilar do Antigo Testamento para nós. E no Novo Testamento, o modelo é Jesus. Ninguém mais do que esses dois foram alguém que bebeu toda a unção do jubileu e passou para a próxima geração, daquela próxima para a próxima. Tanto é que estamos até hoje recebendo, não é? Então, eu quero fazer um apelo a esta geração. Santifique-se como José. Fuja. Eu sei que é uma libertinagem hoje, inclusive dentro das igrejas, mas fuja disso. Porque pode ser que toda a tua família esteja dependendo de você. Talvez nas tuas mãos esteja toda a tua família. Talvez nas suas mãos toda a tua cidade. Por causa de um justo sequer, Deus pode salvar uma cidade. E quem sabe, toda uma nação não possa estar dependendo desse justo que está nos ouvindo aí. Se José tivesse pecado, desistido, se José tivesse desistido de seus sonhos, talvez muitos de nós não estivéssemos aqui. Então é assim que muitas vezes uma geração está nas mãos de um homem de Deus, um homem santo. Quando eu dou aula para os tzadik, os santos, os sábios, eu falo das emanações, as emanações de José. A emanação que José é conhecido é fundamento. A unção do fundamento, ela surge, ela aparece no 6º dia da criação. Ela une todas as outras. José foi um homem que ultrapassou as 7 emanações e atingiu as 10. Porque se tu quer conhecer um sábio, o sábio conhece o final dos tempos. Ele conhece os tempos e o futuro. Então José teve uma revelação do futuro. Ele viu o futuro e ele mostrou seus filhos. Ele levou seus filhos ao futuro. Então um sábio como José vai levar seus filhos ao futuro, à terra prometida. Amém? Aguardo vocês na escola profética. E eu quero convidar cada pastor que está nos assistindo, faça pelo menos um jejum por dia de uma refeição. E separe aquela refeição, dá como oferta a Deus. E ore pelo menos 1 hora por dia. E venha junto conosco abençoar
e consagrar esta geração no dia 17, 18 de setembro. Nós juntos, como pais dessa geração, vamos abençoar essa geração. Eu e você. Deus te abençoe. Shalom, shalom, Deus abençoe. Shabbat shalom, ótimo sábado, fique na paz. Um abraço aí para quem está aparecendo aí. Quem é que está no ar aí? A Coutinho, mais uma amiga da Itália. Ana Cláudia O José Ramos está ali, a Rosângela Alves está ali, a Gisele Ribeiro. A Gisele estava num ótimo trabalho no grupo, né? Citando o José Ramos. O José Ramos está ali também. Ao vivo. O Gemelin. Vamos ver, de ótimo melhor. Paula Fusco, Giovanni Benjamin, Rodrigo da Silva, Rogério Donizete, Fátima Martins, aleluia. Rodrigo da Silva. Samuel Silva. Que pena, Samuel Silva. Que pena do quê? Terminando. Vamos continuar aqui então. Gemília, a Viriane Michel, a Maria Xavier. Shalom, Maria. Shalom. Israel Felipe, de Curitiba. Rodrigo, quem? Jair. O Jair Feliz, está feliz, Jair? Grande amigo meu. O Rodrigo, o apóstolo Roberto Rencilha, aleluia, o homem da África, Deus abençoe, apóstolo. César, o Kim Davi, Mauro Cruz, Adriana Marinho, Marcelo, Laísa Rum, o Marcel, Jonathan Brandão, como é que tá, John? Apóstolo Roberto Rencilha, aleluia. Glórias. Esse homem aí, o homem que agita a África. Quem quiser mandar a Bíblia com ele, lá ele está precisando de Bíblia para levar para a África, gente. Samuel Silva, a pastora Lori, o pastor Ricardo, o homem do dente de ouro, hein? Vai ter que dar o testemunho aqui na escola, hein, profeta? Nick Dias, o Rodrigo Silva, Rogério, Pedro Brito, Daniel Silva, Isane, que Deus vai abençoando cada nome, Felipe, Israel, Samuel Silva, pastor Lindomar Barros, glória a Deus, aleluia, pastor Lindomar. A Lori, que Deus abençoe, Levi Carvalho, Levi Ricardo, pastor lá de São Paulo, Nick Dias, São Paulo também, apóstolo, amados apóstolos, estão nos ouvindo aí, nós temos um grupo de todos que vão vir na escola, mesmo que você não se inscreveu ainda, você pode mandar o nome para o José, que ele coloca você no grupo lá, para estar todo mundo junto, tá? O Veverton, Charme, Deise Souza, Jonathan Brandão, Samuel Silva, Rodrigo da Silva, Levi Ricardo, aleluia. Os irmãos da África também estão assistindo, o arcebispo, meu filho, Bombay, Israel, Felipe, Alexandre, Xande. Qual? O Dós da África. Dós da África está junto? O Dós da África, África. Mais os arcebispos. Os arcebispos da África, Deus abençoe todos os arcebispos da África que estão nos ouvindo, todos os irmãos da África que vão assistir depois. O Douglas Batista, Ana Coutinho, da Itália. Ana Coutinho representa a nossa escola na Itália. Amém? Está trazendo vários pastores da Itália também. Larissa Cristine, Rodrigo da Silva. E é isso aí, né, pastora? Gabi? Aleluia. Deu aí? Amados, fique na paz. A Selva. Pastor Hélio de Brasília está aí também. Pastora Selva. Nós vamos para a África, pastora Selva. Tem muita selva lá, a senhora vai fazer um sucesso lá. Aleluia. É a selva de Jesus abençoada. Isis, Cristina, Ricardo. Amados, a igreja do pastor Rogério está assistindo. Sabe que aqui em Santa Maria, o pastor Rogério é um filhão, um profeta também, da toda a igreja dele assistindo online agora. Deus abençoe. A Onília Albert, uma grande intercessora. A Paula Fusco. Paula, traz um pão de ervas pra gente. Aqui, tá? Como é que é? Traz um pão preto para nós quando vier para cá. Ela montou uma padaria. Ela montou uma padaria, mãe. Ela tem uma padaria, uma bênção. É o povo mais ungido daquela região. Você tem que vir na escola, hein? Tem mais aqui que está aparecendo? Diego Reis. E pode deixar. Amados, nós estamos preparando para ir para a África. Estou trabalhando para a gente poder levar uma equipe para a África, tá bom? E a pastora Selva, o pastor Hélito estão lá, o pastor Zé Roberto, a pastora Rosângela. E tem mais alguns pastores que querem participar também. Vai ser uma festa muito grande. Estamos traduzindo os livros para a gente levar, viu? Olhe por a gente.
A missionária, a Sheila Mekele, qual? Missionária? Não, a Ana Coutinho avisou que está online. A missionária Priya. A missionária Priya, da Itália. Deus abençoe a missionária Priya da Itália, os irmãos da Itália, o pastor Veverto Charme, Lençóis Paulista. Deus abençoe os irmãos Lençóis Paulista. Amém? O apóstolo Daniel de Lençóis Paulista, dá um abraço para ele lá. O pastor José Roberto Freche, Rodrigo da Silva Lima, Lima é judeu, hein? A Gisele dos Reis, Kim Davi, Lúcio, os irmãos Larissa. E tem uma equipe que está também em Israel agora. A pastora Naíma lá vai trazer uns talites para nós. Deus abençoe os irmãos lá que vão estar assistindo depois lá em Israel. Amém? Amados, fiquem na paz, ótimo final de semana. E passe esse link para todos os seus membros. Ensine aí os irmãos a estudar, debater nos grupos, falar sobre isso e especialmente gerar esta unção. Amém? Então tá bom. Apóstolo Roberto Rensselaer vai estar aqui conosco esse ano, será bem-vindo, viu? Estamos esperando em Brota, pastor. Vamos lá, se Deus quiser. Recebi esses dias o cordeiro que ele mandou, uma bênção. Já abençoamos. Projeto África, Deus abençoe, pastor Roberto. Quem sabe a gente vai junto para a África aí. Samuel, Silva, Simone Portela, chegou atrasada, Simone saiu do trabalho agora. Já estava aí? Claro, o Lima é judeu, com certeza. Vamos lá, Larissa e Cristina vai estar em Brota sim um dia, se Deus quiser. O Samuel Silva. Então tá bom, qualquer coisa entra em contato aí, os pastores que querem fazer parte do grupo, os irmãos que querem fazer parte do grupo da Escola Profética, a gente está montando tudo em grupo, que aí vocês vão estar viajando, estão se identificando, eu sou daqui, dali, vão estar todo mundo junto, tá bom? Fica na paz. Shalom, shalom. Amém? Bom, papai.